Fala meu amigo, meu parceiro rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Wanderson Fla. Vamos estar comentando aí sobre as notícias do Mengão no dia de hoje, nessa sexta-feira, beleza? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui no canal para ajudar o seu amigo, o seu parceiro rubro-negro a bater essa meta inicial aí de 1000 inscritos, né? O canal novo começando agora, que eu criei exclusivamente para interagir com vocês flamenguistas do Brasil afora, beleza? Dito isso, não esquece também de deixar o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação dos conteúdos aqui do canal, beleza? Vamos então para as informações aqui do Mengão. E a primeira informação que eu quero comentar com vocês, galera, é sobre o nosso Pulgar, certo? O nosso volantão aí, Pulgar, que o Flamengo acabou de certa forma, né, ganhando um reforço, entre aspas aí, com a atuação do Pulgar no jogo de ontem contra o Racing lá na Argentina, né? O Pulgar que é uma carta na manga aí do Sampaoli, a gente tava na dúvida aqui, eu até achei melhor não colocar o Pulgar como um terceiro zagueiro, mas o cara entrou ali e deu conta do recado, né? Ele jogou ali como cabeça de área, muitas vezes também de forma mais ofensiva, então o Pulgar, na minha opinião, certo? Na minha humilde opinião, foi o melhor jogador do Flamengo no jogo de ontem, pela Libertadores da América. Sem dúvida alguma foi a melhor surpresa do jogo de ontem, né? Vou trazer outra informação para vocês aqui, que é sobre o Sampaoli, cara. O Sampaoli, quando perguntado aí na coletiva sobre a questão do Bruno Henrique, por que ter optado pelo Bruno Henrique naquele momento, ele disse o seguinte: penso que o Bruno Henrique precisa jogar. É um jogador muito importante na mudança de esquema. Jogamos com extremos e um 9 e precisamos de jogadores para dar profundidade pelas pontas. Achei que ele era o jogador indicado. Comentou ele aí em coletiva. Cara, mas trazendo minha opinião aqui para vocês sobre o que eu penso sobre o Bruno Henrique, né? Já falei lá no Instagram, falei no meu último vídeo, mas trouxe aqui novamente para vocês, se você não assistiu ainda, vou deixar o link aqui para você assistir o vídeo do pós-jogo que eu fiz entre Flamengo e Racing. Mas praticamente, cara, o que eu falei sobre o Bruno Henrique e reforço aqui, né? Para mim não é momento de colocar o Bruno Henrique, né? O nosso BH nesses jogos tão difíceis, né? Bruno Henrique precisa sim de minutagem, eu entendo isso, super entendo isso, certo? Mas infelizmente não é um jogo como esse contra o Racing na Argentina, jogo pegado, jogo valendo liderança do grupo na Libertadores, que você vai colocar um jogador que vem de lesão há quase um ano, problema no joelho que a gente sabe que é complicado. Você vê que o Bruno Henrique estava totalmente fora de ritmo, então, cara, eu sou a favor de colocar o Bruno Henrique aos poucos, mas em jogos que simplesmente não tem tanta disputa física como é o jogo de ontem, um jogo truncado, cara, na Argentina, tem precisando do resultado, jogadores ali com muita catimba, os argentinos fazendo de tudo, jogo duro ali contra o Flamengo, você vem e coloca o Bruno Henrique, tanto que ele não jogou nada, então fazendo isso vai só queimar o Bruno Henrique, né? Não sei se vocês concordam com isso, pode deixar aqui no comentário o que é que vocês acham, pessoal, sobre a alteração ontem, onde o Sampaoli colocou o Bruno Henrique em campo, se eu não me engano foi no lugar de Pedro, né? Colocou o Bruno Henrique em campo e ele simplesmente não fez nada. Deixa aqui no comentário para mim saber a opinião de vocês, beleza? Outro assunto aqui, galera, mudando de assunto, trazer aqui o Arrascaeta, né? Na entrevista do pós-jogo, não garantiu a sua permanência no próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Abre aspas aqui pro Arrascaeta, né? Ele falou o seguinte: feliz em poder voltar, começar a ganhar minutos. O treino começou há poucos dias. Para esse jogo, eu ainda não estava 100%, mas queria ajudar meus companheiros. 90 minutos ainda não dá. É treinar para isso, para ficar pronto o mais rápido possível. Então, tá aí o Arrascaeta falando que não está 100%, sem dúvida alguma, não garante que ele vai estar no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele garante aí que vai estar voltando aos poucos para poder voltar a praticar o seu melhor futebol com a camisa do Mengão, né? Então a gente torce que o Arrascaeta volte o mais rápido possível para conseguir nos ajudar dentro de campo, como ele sempre fez, né? Até porque sem o Arrascaeta o time cai muito, né? A criação do time ali cai muito, a produtividade do Flamengo no meio de campo, quando a gente não tem o Arrascaeta, né? E você vê que ontem mesmo o Everton Ribeiro, cara, não jogou nada, né? O Everton Ribeiro oscila muito. Num jogo joga, parece que é o Messi, joga demais. No outro jogo não joga nada. Então não dá pra entender o que acontece com esses caras. E galera, outra informação aqui pra vocês: o muro da Gávea foi pichado, né? A torcida do Flamengo segue fazendo protestos aí na Gávea e mandou até essa aqui, ó. Uma das pichações ele colocou o seguinte, a torcida do Flamengo colocou o seguinte: volta Rafinha. Olha só, né? Mais um protesto aí na Gávea, justamente porque a gente não tem lateral direito. Agora, inclusive, com a situação do Wesley expulso nesse jogo da Libertadores, o próximo jogo, que é contra o Nublense fora de casa, o próximo jogo da Libertadores, o Flamengo simplesmente vai ter que improvisar um lateral direito, porque a gente não tem lateral direito à nossa disposição, tendo em vista que tanto o Varela quanto o Mateuzinho está machucado, né? Já falei sobre isso aqui no vídeo anterior também. Galera, e o Flamengo voltou já aí de viagem, né? Desse jogo aí
contra o Racing na Libertadores, já se representou no Ninho do Urubu e não teve descanso, né? O homem tá querendo trabalhar. Sampaoli tá colocando a mão na massa, querendo fazer esse time jogar. Tem que contar com o nosso apoio, torcedor rubro-negro, até porque o Flamengo não é a casa da manjona, né? A gente tem que se contentar, se vai ter título ou não, a gente vai ter que, infelizmente, ficar com o Sampaoli pelo menos até o final dessa temporada. Vamos ter que dar tempo pro homem trabalhar, ele tá querendo, ele tá com vontade, então vamos ter que apoiar, porque muitas vezes o problema não é só o treinador, cara. Às vezes o problema é também os jogadores que não conseguem assimilar a ideia dos técnicos, às vezes não tem vontade de jogar, ou simplesmente as coisas não encaixam. Então vamos com calma com o Sampaoli, porque apesar de tudo, eu acredito que ele vai trazer resultados para esse time até o final do ano, né? Então no treinamento de hoje já tem até novidade. O Davi Luiz e o Rodrigo Caio se recuperaram e reforçam o Flamengo para o jogo contra o Atlético Paranaense. É o que diz aqui em matéria da coluna do Flamengo. Os atletas voltaram a treinar, né? Estavam lesionados aí. O Davi Luiz não estava lesionado, ficou fora do jogo contra o Racing justamente porque estava fora de forma, né? Teve que aprimorar a parte física ali, mas já está pronto para voltar pro jogo. O Rodrigo Caio, que eu fico feliz aí, né, cara, que foi apenas um jogo fora, tudo indica que ele deve voltar contra o Atlético Paranaense. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é sobre o mercado da bola, galera. Seguinte, o Flamengo pode perder uma oportunidade de mercado incrível. Na minha opinião, sem dúvida alguma, o Flamengo está vacilando no mercado. O Cuejá é o novo reforço do Internacional, crava jornalista, segundo matéria aqui do Coluna do Flamengo, galera. Tá aí na íntegra também, se vocês quiserem acompanhar, né? Vamos ler aqui um pouco para vocês. O Internacional tem buscado a contratação do volante desde dezembro de 2022. Após muita insistência, o Colorado conseguiu chegar a um acordo com o staff do atleta e também do Al Hilal. O volante desembarca em Porto Alegre no segundo semestre desse ano. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Bruno, da Rádio Grenal. Pois é, galera, Flamengo perdendo o reforço aqui, para mim, seria o substituto ideal pro João Gomes. Vou ficar muito triste de ver o Cuejá aí, que é a cara do Flamengo, né? O pitbull de guarda mesmo ali, aquele cara, o volantão que o Flamengo tanto precisa ali, depois que o Cuejá saiu, aliás, depois que o João Gomes saiu, nós temos a chance de trazer o Cuejá de volta e não vamos aproveitar essa oportunidade. É brincadeira, viu? Outra coisa também sobre um volante, galera. O Matheus Uribe. Lembra aí que o Flamengo estava interessado no Matheus Uribe, lá do Porto? Pois é, né? Matheus Uribe encaminha acerto com o time italiano após recusar o Flamengo. Olha aí, Matheus Uribe recusou o Flamengo e agora encaminha acerto com o time italiano. Diz aqui a matéria do Coluna do Flamengo. Deixando a desejar dentro das quatro linhas após uma série de resultados adversos na temporada 2023, o Flamengo segue se frustrando fora de campo. Isso porque, depois de ter sido especulado no mais querido, o volante Matheus Uribe está perto de fechar acordo com a Lazio, cara. Tá indo para a Lazio da Itália. De acordo com informações divulgadas pelo portal português Record, o jogador de 32 anos, que pertence ao Porto de Portugal, avançou nas negociações com a Lazio da Itália. Com isso, o atleta, que chegou a receber proposta do Flamengo, está perto de acertar com um novo clube. Cara, lamentável, né? O Marcos Braz, que falou aí no início do ano que o Flamengo ia ter 3 reforços aí de peso pro Mundial, até agora só chegou o Gerson. O Flamengo já fracassou no Mundial, já fracassou em todas as competições que participou, e a gente tá passando aí por essa vergonha durante esse ano de 2023, infelizmente, realmente muito por culpa da incompetência dessa diretoria. E para encerrar aqui o vídeo, galera, uma notícia bombástica aí para vocês, viu? Segundo informações também do Coluna do Flamengo, o Neymar, ele mesmo, Neymar, ex-craque do Santos, o maior craque brasileiro da atualidade, simplesmente pode pintar no Flamengo por empréstimo no meio do ano. Já pensou, galera? Será que é possível isso? Olha aqui o que diz a matéria do Coluna do Fla. PSG topa emprestar atacante e rubro-negros sonham com a contratação do jogador. A diretoria do time francês quer a saída do Neymar, já na próxima janela de transferência, seja por venda imediata ou por empréstimo, desde que com opção de compra. Sabendo do forte desejo do PSG, o próprio atacante mudou de opinião, pois queria permanecer em Paris, mas começa a ver com bons olhos sair do time parisiense. Olha só, galera, o PSG está disposto a emprestar o Neymar, só que tem que ser com opção de compra. Será que o Mengão tem condições de contratar o Neymar? Deixa aqui nos comentários para mim saber a opinião de vocês. Meu parceiro rubro-negro, é isso. Dá aquela moral no canal, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu, saudações rubro-negras.